Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, sou Naira Dutra Lemos, assistente social, doutora em ciências e presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG Nacional. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, a doutora Vânia Herédia, socióloga, especialista em gerontologia. A Vânia é pós-doutora em antropologia pelo Museu Nacional, UFRJ, e membro do Conselho Consultivo Pleno da SBGG. Estamos também com a professora Renata Marinho, fisioterapeuta, especialista em gerontologia. A Renata é presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG Ceará e atualmente ela é membro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, representando a nossa instituição SBGG. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o cenário da violência contra a pessoa idosa no nosso país. Todos nós sabemos que essa violência contra a pessoa idosa é uma expressão bastante distorcida de uma etapa da vida, que é a velhice, e não leva em consideração a contribuição das pessoas idosas na nossa sociedade. Vânia, começando por você, como que você percebe essa situação e o que podemos fazer para alterar essa realidade? Bom, eu diria que nós vivemos num mundo cada vez mais violento, né? Essas denúncias de violência, elas representam, então, essa afirmação. Nós estamos habituados a conviver com atos contínuos de violência, as guerras, as invasões, as mortes, as tragédias, e, consequentemente, isso gera um aumento de disputas. Quando essas disputas chegam no interno das nossas casas, aí então nós ficamos preocupados com a violência e precisamos reagir, criando regras como defesa e proteção. E o que isso realmente representa, né? Isso significa que o aumento dos problemas sociais, a desigualdade, das mudanças rápidas que a sociedade vem sofrendo, elas não são absorvidas pela população e acabam gerando, então, esse fenômeno como se ele fosse algo comum, como se ele fosse algo frequente. Se nós pensarmos, por exemplo, né, Naira, na vida dos nossos avós, não era comum ouvir os casos de violência. Era muito raro. O velho ele era muito mais respeitado, ele tinha uma referência na família. E eu acho que hoje as pesquisas que revelam esse aumento, esses altos índices de violência, eles materializam o que está acontecendo na nossa sociedade. E, consequentemente, então, esses tipos diversos, não só a questão da violência física, mas a violência, os diversos tipos de agressões, né, maus tratos, negligências, abuso, violência patrimonial, financeira, eles passam a partir do conceito de que o idoso é frágil, que ele não vai reagir, e, consequentemente, isso acaba gerando mais violência e isso realmente é uma grande preocupação. E eu diria assim, para fechar esse raciocínio, né, que a violência ela é uma das grandes preocupações da sociedade brasileira. Por quê? Porque ela está fundamentada numa relação de desigualdade de poder. E o professor Faleiros e a professora Minaio, quando fazem a pesquisa da violência, eles dizem, né, que só é possível compreender a questão, o contexto da violência no contexto das relações sociais e interpessoais. Se nós não olharmos para isso, nós vamos continuar cada vez mais aceitando a violência nas nossas vidas, né? Então, acho que realmente esse é um tema muito importante para a discussão. Vânia, você tocou num ponto bastante importante. Hoje, quando eu estava dando uma aula de manhã sobre violência, eu comentei que era uma pena que a gente estivesse ali para falar de violência, que ainda fosse necessário fazer eventos com idosos e com profissionais para falar da violência, né? Não é uma coisa que a gente gostaria de estar fazendo, falar sobre a violência contra a pessoa idosa, mas, infelizmente, a gente ainda precisa abordar essa questão muito mais incisivamente. Nós temos observado aí todos os dados esse crescimento muito grande de denúncias, o que também não reflete
o número exato de acontecimentos, né? Apenas o número de denúncias, o que é muito mais grave ainda. E nós temos aí o Disque 100 como um responsável por receber essas denúncias, não só ele, mas ele como um dos responsáveis, e só nos primeiros 6 meses foram registrados mais de 74 mil denúncias. E aí eu queria ouvir da Renata o que ela gostaria de falar sobre o tipo de violência mais recorrente. Porque quando a gente fala de violência, a gente lembra imediatamente da física, que é aquela que a gente vê, aquela que deixa marca, aquela que deixa mancha, que grita, né, aos nossos olhos. Mas que tipo de violências outras, além da física, né, lembrando aí da violência psicológica, da patrimonial, da sexual, qual é a violência mais recorrente? E qual delas é a mais sutil, aquela que nem parece, que a gente nem identifica como violência? O que você acha, Renata? Bom, realmente, de acordo com as denúncias, os abusos físicos, eles constituem realmente a forma de violência mais praticada e também mais perceptível, né, aos olhos dos familiares, mas nem sempre esse agressor ele vai cometer agressões que sejam tão facilmente visíveis, né, identificadas como espancamento, com lesões ou traumas que possam chamar a atenção, né? Então, em algumas situações, esses abusos eles são realizados na forma de beliscões, empurrões, tapas ou agressões que não deixem sinais físicos, né, o que dificulta a sua identificação. Mas realmente ela ainda é a mais recorrente de acordo com os dados nas denúncias. E a violência psicológica vem logo em seguida, como mais recorrente. Não ocorre com agressões físicas, mas sim com agressões verbais, um tratamento com menosprezo, com desprezo, ou qualquer ação que traga sofrimento emocional, como o afastamento do convívio familiar, restrição à liberdade de expressão, né? Então, também acontece ao submeter a pessoa idosa a condições de humilhação, ofensas, negligência, insultos, ameaças, gestos que afetem a autoimagem, a identidade e a autoestima, né? E muitas vezes essas ofensas, esse jeito de tratar, de falar, às vezes as pessoas são acostumadas, né, a esse tipo de tratamento, não percebem como violência, né? Então, às vezes passa como algo mais sutil, não sendo identificado. Renata, terminam achando que é assim mesmo, né? Que é isso. Exato. Identificar como uma grande violência, né? Perfeito. E a gente sabe que qualquer um desses tipos de violência vai trazer necessariamente alguma consequência para a saúde física e mental dessa pessoa, né, que foi exposta à violência. Vânia, o que você acha? Qual é o tamanho desse impacto na vida das pessoas? Bom, Naira, eu diria assim que é importante chamar a atenção que os principais agressores dos velhos são os membros da família. E, consequentemente, o impacto ele é enorme, já que normalmente o idoso convive com o seu agressor. Então, se nós pensarmos soluções do que vai ser feito em relação a essa situação, nós vamos ver que muitas vezes a ideia é retirar o idoso da casa e não retirar o agressor, né? Então, nós temos que pensar alternativas que invertam essa pauta, no sentido de que, se nós não tivermos uma forma, e o próprio Estatuto do Idoso, ele traz essas questões, né, em relação à questão da violência, em relação à questão da proteção do idoso, nós precisamos realmente fazer essa discussão de reinverter essa pauta, né? Quem tem que sair de casa não é o idoso para ser protegido, quem tem que sair de casa é o agressor. E isso é um aspecto muito forte, porque quem é agredido tem medo, né? E o medo, ele impacta as pessoas, o medo imobiliza, né? Então, por que nós não vemos essas denúncias, muitas vezes, por parte do idoso em relação aos seus familiares? Porque ele sabe do que vai acontecer com ele caso ele faça a denúncia. Então, acho que essa é uma das questões que nós temos que avançar ainda, né? O Estatuto já prevê a questão de punições em relação à questão da violência, mas eu acho que suporte, né, para que isso possa realmente ser a solução e uma prática, né, que a gente possa reinverter essa prática. Eu acho que muito mais do que a punição, o suporte é fundamental. Estou lembrando de hoje, porque foi muito recente a minha
a imersão no tema desde cedo. Uma senhora perguntou, à mesa estava eu e uma promotora, e uma moça perguntou, a gente fala muito, vocês falaram das causas de violência, falaram todas as coisas, e o que é feito com o agressor? Né? Ela fez essa pergunta, e a pessoa meio que se impactou, e a gente assumiu, a gente tem muito poucas ações com o agressor. Primeiro que demoramos para identificá-lo, porque a pessoa não diz quem é, segundo, que são apenas essas punições e o agressor termina voltando para o mesmo ambiente, talvez cometendo outras violências. É um pouco disso que você está falando agora. A gente olha para a vítima, quase que responsabilizando a vítima por ter sofrido aquela violência, então vamos tirar ela de casa e deixar o ambiente ali melhor ou mais leve, sem a presença dela. Exatamente o que a moça perguntou hoje, foi uma pergunta muito interessante. Eu acho que tudo está coincidindo um pouco com o que a gente está conversando agora. Naira, o professor Faneiros diz, numa das suas obras sobre violência, que quando acontece a violência é rompido o pacto da convivência dentro da casa. Completamente. E aí, completamente. Como não tem mais esse pacto de manter as relações, de manter as possibilidades dessas relações, vem essa questão que muitas vezes o agressor também sabe demais da vida de quem ele agride. E aí, nessa disputa é que realmente a violência fica cada vez mais forte, mais perigosa, né? E também, Naira, a gente também percebe que muitas vezes esse idoso ou idosa que sofre a violência, o seu agressor é o seu único cuidador, seja um filho, uma filha ou algum parente próximo. Muitas vezes essa denúncia não acontece justamente por ele não ter essa rede de apoio, só conta com aquela pessoa, vai denunciar aquela pessoa, ele se vê sem saída, né? Então é muito complexo. Realmente essa rede de apoio ela tem que ser fortalecida. E aí é importante também a gente estar mais atento, eu acho, não digo nós profissionais que trabalhamos com isso, mas as famílias, as instituições e tudo mais, estar mais atenta aos movimentos que mostram para a gente que aquela pessoa está sofrendo violência. Então, como é que a gente consegue saber quando uma pessoa idosa está sendo vítima de uma violência, seja ela qual for, a física, a psicológica, a sexual, patrimonial? Na maioria das vezes, como você colocou, as testemunhas, familiares e profissionais não denunciam ou não estão tão atentos. Como é que a gente pode fazer para ficar mais atento a isso? Que sinais são esses, né, que essa pessoa pode dar? Quais são os sinais? Vamos lá, Renata, o que você acha? A literatura mostra didaticamente os sinais, mas será que são esses? Quais são os sinais que a gente pode identificar? Então, a pessoa que sofre violência, ela geralmente tende a se isolar, demonstrar desinteresse pelas atividades, tristeza, apatia e muito medo. Então, é necessário nós estarmos atentos quanto aos sinais físicos também, além dos emocionais, perceber se há escoriações, hematomas, se há queixa de dor aos movimentos e procurar conversar com essa pessoa, talvez ela não diga diretamente que sofreu uma violência, né? Mas é preciso investigar, é preciso ter esse olhar bem atento para que a gente consiga identificar que está ocorrendo algum tipo de violência. E muitas vezes, por exemplo, se for uma violência patrimonial, a gente não vai perceber muito claro esse sinal. Então, profissionais de saúde, profissionais que estão na atenção da pessoa idosa, cuidadores. Eu sei que hoje o nosso tema é muito mais a violência intrapessoal, a violência doméstica, a violência mais visível, né? Mas eu acho que a gente também precisa estar atento, e acho que mais atento ainda, a violência eu acho que a gente pode chamar de institucional ou estrutural de maneira geral. Ontem eu atendi uma senhora, eu a chamei, uma cuidadora de uma paciente com Alzheimer, com 88 anos, um Alzheimer já avançado, para orientá-la a fazer a curatela, né? Porque ela já não estava mais conseguindo mexer no dinheiro, e estava sem procuração e tudo mais, nunca teve procuração. E eu chamei, eu e o médico residente, fomos conversar com ela. Logo no início da conversa, eu estou explicando o que é a curatela e tal. Aí eu falei para ela, olha, o nosso médico aqui vai fazer o relatório, eu também vou fazer um relatório e tal, para fazer a curatela. Ela falou, não precisa, porque eu consegui a procuração. Aí eu espantei e falei, como que a senhora conseguiu a procuração?
sendo a sua mãe demenciada e não assina, né? Ela não tem a menor condição. Ah, mas como ela é analfabeta, eu fui lá no cartório, ela pôs o dedo. Eu falei, tudo bem ela pôr o dedo, mas ela é demenciada. Aí ela respondeu, eu disse para o moço, eu disse que minha mãe tinha Alzheimer, e todo mundo ouviu. Mas ele falou, tudo bem. E no final ele cobrou R$350, R$375. Aquilo me deu uma indignação profunda, porque uma procuração para efeitos de previdência não pode ser cobrada. E aí ela completou, né? Ela falou, olha, e ele disse que se fosse fazer na minha casa era 750. Então, gente, isso é um crime. Ela foi totalmente enganada. É uma violência patrimonial contra ela e contra a própria idosa, porque para ela pagar aquilo, ela tirou do dinheiro da idosa. Então, isso é uma coisa que chama a atenção da gente nos pequenos encontros que a gente tem, né? E terminou que eu falei para ela, então nós não vamos fazer agora de imediato a curatela, porque a senhora acabou de fazer a procuração, a senhora vai ter problemas com o juiz quando chegar lá, né? Ele não vai entender como que a gente vai dar um relatório de que ela é demenciada e a senhora tem uma procuração na mão. E falei para ela, vou ver como resolver. E hoje, na conversa com essa promotora, ela me deu algumas orientações. Então, isso também acontece muito, né? A gente vai perceber nos diálogos com essas pessoas. Então, muito além dessa violência doméstica, é tão grave, tão importante que a gente caia aos nossos pés esse tipo de violência. Eu precisava fazer esse comentário, porque eu acho que foi uma coisa que me impactou demais ontem. Eu acho que quem garante quantos casos esses casos já não foram feitos assim naquele cartório? Né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. E, Renata, como que o Conselho Nacional da Pessoa Idosa tem trabalhado para contribuir nesse combate à violência? Além do Disque 100, tem alguns outros canais de denúncia, mas especificamente o que o Conselho Nacional da Pessoa Idosa tem feito ou tem incentivado nesse sentido? E após sua resposta, se a Vânia quiser complementar. Bom, só explicando um pouquinho, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão de caráter deliberativo, integrante da estrutura organizacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E tem como finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e a implementação da Política Nacional da Pessoa Idosa, observadas as diretrizes, né, estabelecidas no Estatuto da Pessoa Idosa e de acompanhar e avaliar a sua execução. Então, neste caso, né, o CNDP, ele apoia também a promoção de campanhas educativas, né, sobre os direitos da pessoa idosa, com a indicação das medidas a serem adotadas nos casos de atentado ou violação desses direitos. Então, houve, né, sempre há, todos os anos, o apoio a essas campanhas, o apoio aos conselhos estaduais e municipais também, né, como promoção dessas campanhas, e juntos, né, tanto o Conselho Nacional como municipais, estaduais e distrital, formam uma grande rede de fiscalização, né, para a gente ver onde estão ocorrendo esses desvios, né, dos direitos. E acho que ele tem um papel importante junto ao Disque 100 também, né, Renata? Trabalhando esses dados e tudo mais. Isso, exatamente. Essas denúncias, né, elas são feitas pelo Disque 100. É o canal mais informado, né, para a população. É o Disque 100, que é um canal de atendimento coordenado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Né? Ele é gratuito, é sigiloso, está disponível 24 horas por dia. Né? Mas, além do Disque 100, a gente também pode fazer denúncias por meio do site da Ouvidoria, né, do Ministério. Tem um aplicativo também, Direitos Humanos. O canal do Telegram também, onde a pessoa digita na busca Direitos Humanos Brasil, e o WhatsApp, que é através do código 61, o número 99611-0100, e esse canal também possui um atendimento em Libras. Então, a população precisa ficar atenta, né? As pessoas, todos que estão próximos a pessoas idosas, precisam ficar atentos aos sinais de violência e não podem se calar. É preciso que a gente saiba identificar os tipos de violência para, dessa forma, a gente conseguir denunciar e fazer com que esse ciclo ele pare e a gente consiga realmente educar a população para que não aconteça tanto. Quer fazer alguma colocação, Vânia? Sim, eu queria colocar assim nas últimas palavras da Renata, né? Qual que seria a saída, né? Eu acredito que a saída é a educação. Mas nós precisamos educar os educadores ainda, porque nós vemos, né, nas instituições,
ainda muitos preconceitos e estereótipos que são reproduzidos na escola, né, do passado, e que isso tem prejudicado essa visão de um envelhecimento ativo, de um envelhecimento, de uma integração maior do idoso na sociedade. Então, acho que a saída nossa para o futuro é trabalhar a educação, né, trabalhar valores onde nós possamos recuperar aquilo que nós perdemos. Eu acho que foi uma perda que a sociedade teve nas últimas décadas em relação a essa questão dessa falta de valores com os idosos, né? A gente diria, nós avançamos positivamente nos cuidados do idoso, sim, mas nós também perdemos nos valores, né? Por isso a violência cresceu tanto, né? Então, ao meu ver, a saída sempre é a educação. Eu acho que a educação pode nos ajudar a resolver partes desse tipo de problema. Perfeito, Vânia. Naira, só complementando também, com certeza essa educação que deveria, né, ser iniciada desde a educação infantil, né, até nas universidades, com certeza o convívio intergeracional traria muitos benefícios, né, para todas as etapas da vida, né, para a gente ter essa convivência saudável e a recuperação do valor, como a Vânia falou, né, da pessoa idosa, como uma pessoa já com muita experiência de vida, com muito saber, que deve ser respeitada e deve sim continuar contribuindo com a sociedade. Muito bem, meninas. Eu acho que nós aqui, num curto espaço de tempo, abordamos pontos muito importantes, né? Nós fomos direto ao ponto, eu diria, tratando de questões assim que, de maneira geral, às vezes são vistas mais superficialmente. Acho que a gente aprofundou alguns pontos, os mais significativos dessa questão da violência contra a pessoa idosa. Eu queria de verdade agradecer a cada uma de vocês, a minha amiga Vânia, a minha amiga Renata, pessoas muito queridas, muito especiais, e aos ouvintes também, que estão sempre conosco. Agradecemos pela audiência de vocês e gostaria de convidá-los a continuar acompanhando a nossa programação do SBGG-Cast. Este episódio do SBGG-Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.